Oi gente, bom dia! Como vocês podem ver em algum lugar desta tela, sim, nós vamos fazer uma revisão sobre tipos de predicado e sobre definições. Por quê? Porque eu percebi que isso foi uma coisa que não ficou muito clara para vocês. Muita gente estava me mandando dúvidas ao longo da semana, então eu resolvi fazer uma aula sobre isso para a gente revisar e ficar mais claro essas questões aqui. Vamos começar com definição. A definição que eu dei para vocês é a definição aristotélica. Existem N tipos de definição. Eu posso ter uma definição expressiva, por exemplo, se eu pego e defino a lua como, oh meu Deus, a testemunha dos amantes, isso é uma coisa expressiva muito mais voltada à poesia. Da mesma forma, se eu defino peso como massa vezes aceleração da gravidade, isso é uma coisa terminológica muito própria da física. Não são essas definições com as quais a gente está trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com a definição de Aristóteles, que ele pega gênero próximo e diferença específica. O que é um gênero próximo e uma diferença específica? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso de uma forma mais palatável para vocês. Sim, pela mágica da computação gráfica eu consegui. Aqui nós temos um sapato completamente encardido, um tênis e um chinelo também encardido. Ambas as coisas servem para se colocar no pé. São calçados. Esse é o gênero próximo dos dois, é o hiperônimo, é o conjunto que os agrupa numa coisa só. Porque ambos são para colocar no pé. Agora, o que os diferencia? Qual é a diferença específica? Esse é fechado, é um sapato fechado e muito mais formal do que um chinelo. Eu não posso, infelizmente eu não posso trabalhar de chinelo. Eu queria, de verdade, porque eu odeio usar calça. Mas enfim, é isso que os diferencia dentro desse hiperônimo e os torna hipônimos diferentes. Estou falando muito difícil? Os nomes em si não importam. O que é importante que vocês entendam é que entre um calçado, entre um tênis e um chinelo, a única diferença, embora ambos sejam calçados, é que um é aberto, o outro é fechado. Como eu os definiria? Ambos são calçados, então a primeira coisa que vai aparecer na definição dos dois é o hiperônimo. É o conjunto que os abarca. Calçado, fechado, utilizado em situações mais ou menos formais, sobretudo com calça jeans. Calçado aberto, utilizado em situações informais. A gente não viu variedade linguística? Variedade de uso de calçados também aqui. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês com relação à definição. Por quê? Porque muita gente teve dificuldade naquele exercício que falava sobre isso, para ver se a definição era adequada ou não. Gente, pensem de um ponto de vista de alguém que não é falante nativo do português. Alguém que não é falante nativo do português vai para um dicionário querendo saber o que é banana e se dá de cara com a definição banana é uma fruta. Aquele dicionário não serviu de nada. Porque existem N outras frutas no Brasil que não são a banana. Tá, banana é uma fruta, esse é o conjunto, é o gênero próximo, é o hiperônimo. O que a diferencia de uma manga, o que a diferencia de um limão, essa definição é insuficiente porque a diferença específica da banana para as demais frutas não aparece, então ela é insuficiente. A de baixo, o metabolismo é um conjunto de reações químicas. Ela é insuficiente pelo mesmo motivo. Um conjunto de reações químicas pode ser um monte de coisa, não só o metabolismo. Um carro é movido a um conjunto de reações químicas. Se eu colocar um ácido com água, não, um ácido com água vai dar uma reação química. Se eu misturar um sal com uma base, vai dar uma reação química. E nem por isso, isso é o metabolismo. Ou seja, nem todas as reações químicas são metabolismo. Por isso que essa definição é incompleta. Ela não se sustenta. Da mesma forma que nem todas as frutas são banana. Eu preciso especificar aqui. Faltou a diferença específica aqui também. O que diferencia um metabolismo de um carro? Tá? Aqui essa definição é mais ou menos adequada porque eu tenho a especificação. Quando eu digo que imperador é um soberano ou monarca extremo de um império, eu tenho que o especifica diante, por exemplo, de um presidente. Um presidente não governa um império, ele governa uma república. Essa é a diferença específica dos dois soberanos. Tá? E quando eu falo que língua e linguagem, isso é um problema de definição absurdo. Porque linguagem é a capacidade humana de se comunicar através de línguas. Sejam elas verbais, verbovisuais ou mesmo sincréticas. Aí eu pego questões imagéticas no sentido de imagem mesmo, tá? De placas, esse tipo de coisa. Isso é linguagem, é uma capacidade humana
para produzir línguas. Línguas são idiomas, são sistemas semióticos de símbolos que eu utilizo para me comunicar. Não só para isso, né? Mas enfim. Ou seja, essa definição é completamente errada, porque ela coloca x igual a y. Lembra quando a gente viu isso? Quando nós estávamos no começo do bimestre, nós estávamos vendo questões de inferência. Quando eu coloco, por exemplo, fumaça é sinal de fogo, língua é um resultado de linguagem, mas ela não é igual à linguagem. A linguagem é uma capacidade muito maior do que uma língua. Língua é um dos resultados da capacidade humana para se comunicar, da capacidade humana de linguagem de se comunicar através de línguas. Bom, agora indo para tipos de predicado. Existem 3 tipos de predicado no português: verbal, nominal e a junção dos outros 2, que é quando eu digo os 2 numa coisa só, que é o verbo nominal. Numa frase como meu pai construiu nossa casa, o que vocês precisam saber? Primeiro, achar o verbo, depois, acha o sujeito, depois, acha o núcleo do predicado, depois, classifica esse predicado. Como é que eu acho o verbo para vocês acharem? Eu acho que é mais fácil. O que responde o verbo, coloca a pergunta sempre antes dele. Porque se você colocar depois e for um verbo transitivo direto, você acha o objeto, tá? Coloca a pergunta antes do verbo, você acha o sujeito. Meu pai construiu nossa casa. Quem construiu nossa casa? A resposta dessa pergunta é meu pai. Como? Construiu. Está concordando com meu pai é o sujeito. Lembrem-se da definição de que sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Não é necessariamente quem faz a ação e nem de quem se fala. Porque eu posso falar de uma coisa e o sujeito ser outra, e existe voz passiva em português, que aliás é o tema da próxima aula. Tá, de qualquer forma, aqui eu já achei o sujeito, já achei o verbo. Agora, daqui pra frente eu tenho predicado. O que é dito acerca desse sujeito? O que é literalmente predicado a ele? O que é predicado a meu pai? Ter construído nossa casa. Ok. O que é mais importante em construir nossa casa? A casa ou a construção dela? A partir do momento que você percebe que é a construção dela, você percebe que esse verbo não é de ligação e que ele dá a noção de uma ação, de um processo em desenvolvimento. Se ele dá uma noção, é ele o núcleo do predicado. E se é o verbo o núcleo do predicado, o que a gente tem é um predicado verbal. Vamos para a frase de baixo. Antônia está cansada. Tá. Quem está cansada? Antônia, como Antônia, o verbo está concordando com ela, Antônia é o sujeito. Daqui para cá é o predicado. Está cansada. O verbo estar aqui, como os verbos ser, estar, ficar, permanecer, eles só ligam o sujeito a uma característica. Esses verbos, eles não dão a noção de nada. Eles são só, como um autor que se chama Antônio Soares Abreu, ele diz que esses verbos de estado e de ligação são, na verdade, porta-tempos. E ele tem razão, porque a única coisa que esse verbo está fazendo aqui é definindo o tempo quando ela está cansada. Esse é o tempo presente. Ela não esteve cansada e nem estará. Ela está por enquanto. Não sei se em que momento do agora, mas é por agora. Ela está cansada. Quando eu tenho esse tipo de coisa e eu tenho uma característica no predicado, sendo que ela é mais importante, eu tenho um predicado nominal. Por quê? Isso aqui é um nome. Adjetivos são nomes. Eu tenho uma grande oposição na língua. Lembrem daqueles slides que eu estava falando de particípio. Entre nomes e verbos. Formas nominais do verbo, não é à toa que particípio, gerúndio e infinitivo recebem esse nome. Por quê? Elas têm cortada a desinência de número pessoa, que é uma característica de verbos prototípicos, e elas têm cortada, além disso, a conjunção que acompanharia esse verbo. Então ele se torna, naquele conjunto de gradiência de um conjunto para outro, de verbo ele iria mais para nome. Daí esse sentido e essa palavra de nome para adjetivos. Se eu tenho um adjetivo no predicado, um predicativo como mais importante do predicado, como núcleo daquele predicado, eu tenho um predicado nominal. Vamos para de baixo. Antônia fez a tarefa. Quem fez a tarefa? Antônia. Como esse verbo concorda com Antônia, ele é o sujeito. Fez a tarefa é o predicado. Tá. Agora, o que é mais importante em fez a tarefa? A tarefa ou o fato dela ter sido feita por alguém?
Quando você me responder que o mais importante é o fato dela ter sido feita por alguém, você acha o núcleo. Se o núcleo é um verbo, o predicado é verbal. Porque esse verbo dá uma noção. Ele não está só aqui para relacionar o Antônio com a tarefa. Ele está aqui para adicionar uma noção que verbos de ligação não adicionam. Qual é a noção que ele adiciona? De um processo que foi realizado. Ela fez a tarefa. Eu tenho um resultativo aqui. Ela produziu isso aqui. Verbos de ligação não tem isso. Agora, se eu quiser juntar, por exemplo, se eu quiser falar que ela estava cansada e fez a tarefa numa frase só, o que eu vou fazer? Antônia fez a tarefa cansada. De novo, faz a pergunta para o verbo. Quem fez a tarefa cansada? Antônia. Como? O que concorda com esse verbo é essa palavra? Aqui eu tenho o sujeito. Daqui para cá, enquanto os meus cachorros latem igual loucos, eu tenho um predicado. Mas, em fez a tarefa cansada, eu tenho não só um verbo que dá a noção de um processo sendo feito, como também de um estado do sujeito. Quando isso acontece, em que eu tenho... Cala a boca, Thor! Um verbo e um adjetivo no predicado, ambos vão ter uma importância. E quando isso acontece, na verdade, eu mesclei um predicado verbal com um predicado nominal, formando o que a gente chama de predicado verbo nominal. Porque o que eu estou dizendo nessa frase é que, ela fez a tarefa, predicado verbal. 2, ela estava cansada. Eu juntei as duas coisas. Antônia fez a tarefa cansada. Predicado deixa de ser só uma coisa e passa a ser as duas. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Um beijo, um abraço, um aperto de mão.